Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos encerrar a nossa apostila do segundo bimestre vendo as forças entre as moléculas, que são as forças intermoleculares. Então, vamos fazer de conta assim, vamos entender a diferença entre o que a gente estava vendo até esse momento e o que a gente vai ver hoje. Então, assim, nós vimos a ligação iônica. A ligação iônica era, por exemplo, a ligação entre o sódio e o cloro, eles se uniam, né? O sódio tinha um elétron, o cloro tinha 7, e aí o sódio ia lá e doava o elétron para o cloro. E aí eles formavam uma molécula, o NaCl, porque os dois ficavam estáveis, né? Ou, por exemplo, a gente viu uma ligação entre hidrogênio e cloro. O hidrogênio tem um elétron, o cloro tem 7. E aí o hidrogênio e o cloro precisavam receber, porque o hidrogênio estava com 2 elétrons, né? Então eles compartilhavam um elétron. Então formava-se uma ligação entre hidrogênio e cloro que formava uma molécula, o HCl. E agora, então essa aqui era uma ligação iônica, essa aqui era uma ligação covalente. Isso aqui era a ligação entre dois átomos para formar uma molécula. Isso aqui era a ligação entre dois átomos para formar uma molécula. E as forças, então isso aqui são ligações intramoleculares, dentro da molécula, ligação entre átomos, tá bom? Intramoleculares. O que a gente vai ver hoje são as forças intermoleculares. Por exemplo, eu tenho lá um copo de água. Um copo de água são várias moléculas de água. Eu tenho uma água, eu tenho mais. Deixa eu desenhar elas de outra forma. Eu tenho uma água aqui. Eu tenho mais uma água. Eu tenho diversas moléculas de água, né? Várias e várias. Vou representar aqui 4, tá? Mas a gente tem várias, né? Várias moléculas de água. Então, como que faz para essas moléculas de água se unirem entre si, ficarem coesas entre si? E aí o que atua aqui são forças intermoleculares, ou seja, entre as moléculas. E hoje nós vamos ver as 3 forças intermoleculares, que são as que servem para unir as moléculas, não os átomos, para formar moléculas como que a gente estava vendo até agora, tá? Então, existem forças que juntam as moléculas, que são as forças intermoleculares. Elas também são conhecidas como interações de Van der Waals, graças ao cientista que explicou esse mecanismo, tá bom? Vamos pensar, por exemplo, numa lagartixa. A lagartixa, ela tá, por exemplo, se você encosta aqui nessa parede, ela é uma superfície lisa, mas a lagartixa não cai dela, né? E como que isso acontece? Acontece por causa das interações de Van der Waals, dessas forças de Van der Waals, ou das forças intermoleculares, porque a lagartixa, nas suas patinhas, ela tem cerdas que fazem ligações de Van der Waals com qualquer parede. Então, são forças de Van der Waals que permitem que a lagartixa consiga se pendurar pelas paredes, tá bom? Então, agora vamos ver o primeiro tipo de força intermolecular, ou seja, entre moléculas, que são as forças dipolo instantâneo dipolo induzido. Elas têm um outro nome que é forças de dispersão de London. Que foi o cientista que explicou esse mecanismo da força de polo instantâneo e de polo induzido. Então, esse tipo de força aqui ocorre entre todos os átomos e todas as substâncias, sejam elas polares ou apolares, inclusive os gases nobres. Entre todos
os átomos e moléculas. Entre qualquer átomo, entre qualquer molécula, tem força de dipolo instantâneo, dipolo induzido. Sejam elas polares ou apolares. Então, qualquer molécula que estiver sendo unida vai ter esse tipo de atração, que é a dipolo instantâneo, dipolo induzido, tá? Ela é uma força muito fraca, e eu vou explicar logo por que ela é uma força muito fraca. Então, deixa eu fazer um desenho aqui para explicar dipolo instantâneo, dipolo induzido ou força de dispersão de London. Então, faz de conta assim, eu tenho um átomo aqui. Esse átomo, aqui está o núcleo, aqui dentro desse núcleo tem os prótons, né? Vou colocar 4 prótons. E aí, se esse átomo aqui tem 4 prótons, se ele não for um íon, ele tem 4 elétrons, né? Então, aqui estão os 4 elétrons. Só que esses elétrons, eles ficam girando na eletrosfera, certo? Então, pode ser que em algum momento esses elétrons estejam desse jeito aqui, ó. Os 3 para um lado. E aí, ali do lado, vai ter uma outra molécula, ou um outro, do mesmo. E aí, aqui, pode ser que ele esteja do jeito que eu tinha mostrado antes. Mas como aqui, nesse momento, nesse instante, tem 3 elétrons que estão para um lado, criou-se um polo instantâneo, claro, porque esses elétrons vão girar novamente e eles logo vão estar em outra posição. Então, esse aqui é um polo instantâneo. E esses elétrons, fazendo um polo instantâneo, então aqui está o dipolo instantâneo, tá? Que vem do nome ali. Aqui está o dipolo instantâneo. Porque por alguns momentos aqueles elétrons estão todos para um lado, tá bom?